eu vou ministrar algo que talvez até vocês já tenham ouvido sobre a Nova Jerusalém. Tá? Vocês podem ver nesse slide, embaixo é Jerusalém, do jeito que ela é hoje, e em cima é a Nova Jerusalém. É o local onde vamos morar, irmãos. Lá será a nossa casa, correto? Amém? Temos que trabalhar para chegar até a nossa casa. Tem alguns versículos que eu li, que essa cidade tem 2.200 quilômetros. É isso, né, Luiz? 2.200 quilômetros. Falei, gente, 7 bilhões de habitantes tem a Terra. Só vai chegar lá pessoas que cabem em 7.200 quilômetros. Então, é privilégio para poucos. Tá? Então, vamos ler esse primeiro versículo, Apocalipse 21, de 1 a 4. Vamos lá. Vocês podem ler, tá? Na tela. Eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha, nós que estamos vindo na escola bíblica dominical, que por sinal é amanhã às 9 horas, estamos aprendendo sobre o tabernáculo. Tá? Vocês estão vendo uma foto do tabernáculo? Legal, né? Olha só, em Apocalipse está falando, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Nós aprendemos na escola bíblica que somente o sumo sacerdote tinha a oportunidade de adentrar na presença de Deus, e isso com algumas regras e alguns cuidados, porque se ele não seguisse aquelas regras, morreria, como morreu alguns. Então somente o sumo sacerdote. E aí, primeiro era perdoado o pecado do sacerdote, depois era perdoado os pecados do povo, e assim ia se sucedendo. E cada pessoa que estivesse com pecado traria uma oferta, um animal, e esse animal era sacrificado, e se a fumaça branca subisse, Deus estaria aceitando a oferta e os pecados estariam perdoados. Certo, Luiz? Bom aluno eu sou, né? Aí chegou o Novo Testamento, Jesus Cristo, tá? Morreu na cruz. Aquelas ofertas que o povo levava no tabernáculo, hoje o sacrifício Jesus pagou. Ele foi o sacrifício vivo para que Deus perdoasse os nossos pecados. Como a Ju ministrou aqui, ele já levou todos os nossos pecados. Então hoje o privilégio que o sumo sacerdote tinha, hoje é nosso. Olha que privilégio. Então, e aí a palavra, ele nos diz, no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote. Nos nossos tempos atuais, qualquer um de nós.
Lá na Nova Jerusalém, os escolhidos e aqueles que conseguirem alcançar a coroa. E o que eu preciso fazer para ter essa alegria? O povo era feliz, mesmo distante no tabernáculo, quando só o sacerdote entrava, mesmo assim o povo era feliz. Hoje nós temos a felicidade, porque nós temos acesso livre. Imagina quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, onde nós poderemos olhar, abraçar, ele será o nosso templo. Imagina a alegria que não será. Eu acho que vale a pena o nosso sacrifício aqui na terra. Vamos lá. Pode passar mais. Esse outro versículo é Apocalipse 21, 22 e 23. Olha só. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Por que eu coloquei essas fotos do nosso templo aqui? Para que fique registrado que hoje o templo de Deus é aqui. Aqui é o templo, aqui que nós ouvimos as ministrações, os levitas vai aquebrantando coração, os nossos corações, e vem a palavra para entrar nos nossos corações. Lá na Nova Jerusalém não vai ter igreja. Por quê? Porque olha o que Deus fala. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus e o Cordeiro são o seu templo. A gente fica a vida inteira ouvindo: nós somos o templo do Espírito Santo. E é isso, nós somos o templo do Espírito Santo. E lá, Jesus Cristo será o nosso templo. Olha que privilégio. É muito privilégio. É tão maravilhoso quanto preocupante. Por que preocupante? Porque para eu alcançar essa coroa, eu preciso deixar o Espírito Santo entrar em mim. Eu preciso estar com o templo limpo e purificado. E aí é que começam as dificuldades. Aí é que começa a luta, onde de 7 bilhões de habitantes na Terra, somente uma quantidade que cabe em 2,2 km conseguirá vencer. E nós precisaremos estar lá. Nós estamos aqui em constante busca, em constante processo de santidade para alcançar esse objetivo. E o que às vezes acaba atrapalhando? Eu comecei falando da Nova Jerusalém, falei como será maravilhoso. Agora eu vou falar um pouco do que atrapalha esse processo da gente chegar, eu vou chamar de título, a gente conquistar esse título. O que atrapalha? Paz. Às vezes a gente perde a nossa paz. Às vezes a gente perde a nossa paz. Isso não é só isso, tá? Não é só isso, mas às vezes a gente se depara com situações que realmente a gente fala assim: nossa, perdi a minha paz. E a gente pode perder a coroa. Então, o que é paz? O que é paz? Definição de paz. Paz é um estado de espírito onde tem ausência de sofrimento. E o que rouba a nossa paz? Geralmente, o que rouba a nossa paz
é algo ou que a gente ouve de alguém, ou que a gente fala para alguém. Geralmente é isso. E isso tem a ver com a comunicação. Comunicação, de novo, tá, pessoal? Não é só isso, mas é algo muito fundamental. Porque a nossa fala, a nossa comunicação é o que rege tudo que a gente faz. No nosso trabalho a gente precisa falar, a gente precisa se comunicar, na verdade. E comunicar é tornar comum. Eu sempre digo lá na empresa, a gente tem muito problema de comunicação. E eu sempre digo, pessoal, comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E aí eu coloquei ali empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar da pessoa, tomando cuidado com as limitações que a pessoa tem. E isso fala de crenças, valores, de tudo. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes uma forma que você fala com uma pessoa, ela entende de um jeito. Você fala com a mesma coisa com outra pessoa, ela entende de outro jeito. Então isso é que geralmente tira a nossa paz. E existem 3 características que nós precisamos aprender. 3 características de pessoas, que são pessoas visuais, que são atentas, que precisa ficar olhando o pastor pregar para conseguir prestar atenção, tem que olhar. Existe o tipo de pessoa auditiva, que ela não precisa olhar, ela já capta no ar. Pessoas têm facilidade na audição. Existem as pessoas sinestésicas, que são pessoas mais alegres, que gostam do toque. Se você não cumprimentar ela, ela já acha que você está com raiva dela. Ela precisa de toque. Quando ela vai conversar com você, então, menina, ela tem que pegar em você para conversar. Já o visual não gosta de toque. Olha que coisa. Então, como que eu vivo no trabalho, na minha família, na sociedade, conversando com pessoas o tempo inteiro, e quais os cuidados que eu preciso ter para não afetar a minha santidade, para que eu não perca a oportunidade do Espírito Santo entrar dentro de mim. Eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso entender um pouco das pessoas, eu preciso compreender as limitações, as dificuldades e as características de cada pessoa. Às vezes você está numa sala de aula, um aluno está escrevendo, e ele é auditivo, ele está ouvindo o professor e está escrevendo. Aí o cara que é visual, o aluno que é visual, fala, nossa, falta de respeito, não respeita o professor, não está nem olhando para o que o professor está falando. Mas ele não precisa olhar, ele capta a mensagem. E aí, uma mensagem para os pastores do Brasil: às vezes vocês estão pregando, nem todo mundo está olhando, e é ruim a gente falar e as pessoas não olhar, é ruim para quem está falando, mas às vezes a pessoa está prestando atenção. E aí, se eu não tenho esse conhecimento, eu vou achar que a pessoa não está nem aí, perco a minha paz, porque eu estou achando que a pessoa não está nem aí porque eu estou falando, e às vezes está. Às vezes está prestando mais atenção até do que quem está olhando. Porque se uma pessoa que é visual, que é auditiva, ficar olhando, não sei se ela vai ter o mesmo grau de atenção que se ela estiver mais descontraída e fazendo outras coisas. Então, são coisas que interferem no nosso comportamento em termos de comunicação, que é um dos fatores que faz a gente perder a paz. E sem paz, o Espírito Santo não entra. E se o Espírito Santo não entra, eu não chego na Nova Jerusalém. Vamos lá. Qual o melhor modelo? Visual, auditivo ou sinestésico? Qualquer um. O seu.
desde que você esteja concentrado e principalmente desde que você tenha a empatia para compreender que ninguém é igual a você, que as pessoas têm opiniões diferentes, divergentes. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Existem muitos conflitos, muitas contendas que poderiam ser evitados se nós tivéssemos esse grau de entendimento quanto ao próximo. E aí vem esse versículo. Para eu ter uma comunicação eficaz, boa, não evitando conflitos, eu vou conseguir ter paz. E a paz que eu estou falando é essa que o versículo Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu, sinceramente, amo esse versículo, amo, porque ele nos traz muitas lições. Eu deixei de azulzinho ali as palavras-chave do versículo, que é paz, excede, entendimento e guarda. O que é paz? Ela vem do latim, geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbação e agitação, derivada do latim passem, pode referir-se à ausência de violência ou de guerra. Então isso é paz. O que é excede? Essa palavra eu gosto, porque eu cobro muito do pessoal na empresa para exceder a expectativa. É algo que está acima do esperado. Você tem uma meta e você supera essa meta, excede. Entendimento. Entendimento é a nossa capacidade máxima de pensar. Isso é o entendimento, é o que a gente entende, tem a ver com cognição, é quanto a gente consegue aprender. E guarda, olha só, a paz que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês. Olha, você vai ter a paz e o Espírito Santo vai ficar de guarda ali, ó. Vai ficar ali, ele não vai deixar afetar o seu coração, não vai deixar afetar a sua mente. Ele vai ficar de guarda, ele guardará a sua mente e o seu coração. Só que para isso, nós precisamos de uma experiência sobrenatural, porque a paz que excede todo o entendimento, ou seja, vai além do meu pensamento, vai além daquilo que eu posso aprender, vai além da minha inteligência, excede tudo. E assim Ele guardará o meu coração, a minha mente, e não vai deixar eu cair em tentação. Quando alguém falar de forma grosseira comigo, eu vou entender, porque o Espírito Santo vai estar, ele deve estar com problema, deve estar com problema. Então, se eu conseguir alcançar esse grau de paz que a Gi ministrou aqui, eu não vou ter mais problema? Vai ter problema sim, você só vai encarar o problema de uma forma diferente, talvez até como uma oportunidade de fazer melhor, uma oportunidade de aprender. E se, Pedro era cheio do Espírito Santo? Era. Mas aquele cara era bruto pra caramba. Falou bem, era bruto pra caramba. Pedro, ele era bocudo, ranzinza, ignorante. Mesmo estando na igreja, mesmo estando do lado de Jesus, ele tinha essas características. Só que depois de Pentecostes, aí sim, ele teve uma experiência com o Espírito Santo. A partir dali, ele teve uma relação com Jesus.
Vocês podem olhar a Bíblia de cabo a rabo, vocês não vão encontrar, depois de Pentecostes, uma atitude que ele teve como negar Jesus 3 vezes, como cortar a orelha do soldado lá. Nunca mais ele teve atitudes dessas. Por que não teve? Porque o Espírito Santo estava guardando o coração e a mente dele, porque ele já estava com essa paz, que já excedeu o entendimento dele. Imagina, estava comentando com a Renata hoje, né? Imagina se Pedro pregando, passar mais um versículo, eu acho que já é o próximo versículo, é esse, né? 1 Pedro 1, 22 e 23, olha só, nós sabemos que Pedro, ele era bravo, né? Mas olha a pregação dele. Vejam, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e ao sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, e viva permanentemente. Como que Pedro está pregando sobre amor fraternal, amem uns aos outros? Pedro, imaginem se numa dessas pregações de Pedro, aquele soldado que ele arrancou a orelha estivesse ouvindo. Esse cara aí que arrancou minha orelha está falando sobre amor? Está louco. Só que teve a transformação. E de novo, mesmo ele estando do lado de Jesus, mesmo ele estando na igreja, ele não tinha ainda a experiência com Jesus. Ele só teve quando, eu acho que Jesus, eu fico imaginando, né, Jesus querendo usar a vida de Pedro, querendo usar, e ele com aquele coração duro, e Jesus querendo usar, esperando uma oportunidade para adentrar no coração. Quando teve oportunidade, entrou e não saiu mais. E vocês acham que Jesus também não quer fazer isso comigo e com vocês? Está guardando a oportunidade para Ele fazer muito mais na nossa vida. Jesus não quer saber de quantas orelhas a gente arrancou. Ele quer saber do potencial que nós temos, do momento em que nós tivermos uma experiência sobrenatural para frente. Irmãos, eu tô ministrando essa palavra, mas eu creio que essa palavra é para mim também, tá? Eu creio que é para mim essa palavra. Para falar a verdade, todas as vezes que eu vou ministrar alguma coisa, sempre a palavra é para mim. Mas eu creio também que tem pessoas que precisam ouvir. Senão Deus não iria colocar essa palavra no meu coração. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado e muita perseverança. Como eu falei, a paz, Deus já está deixando disponível para nós, já está disponível. Toda essa ministração que teve aqui de paz, que Jesus já levou nos nossos pecados, isso é verídico, isso é real, só basta agora nós entendermos o que eu faço para eu ter essa paz que excede o entendimento, o que eu preciso fazer com esse mundo turbulento, cheio de guerras, cheio de disputas políticas, disputas religiosas, cheio de coisas que deixam a gente cansados, chateados. Como eu ter paz em um mundo desse? Sozinho não dá, impossível, somente com o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai nos dar essa inteligência, essa sabedoria, esse discernimento
Muito importante, tá, pessoal? Às vezes a gente pensa que paz é arrumar um bom emprego. Não é só isso. Às vezes a gente pensa que ter paz é comprar um carro novo. Não é isso. Ter paz é você estar passando um momento de dificuldade e mesmo assim conseguir ficar feliz. Jesus já falou no Sermão do Monte: felizes os que sofrem. Palavra de Deus. Falou isso. E está disponível. Passa mais um, por favor. João 14, 17 e 20. É isso mesmo, né? O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem conhece, mas vocês conhecem. Conhecemos, né? Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, está falando com nós. Nós, porém, me verão. Nós veremos. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão o que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Lembra? Somos um. Somos um. E olha que coisa, lá no passado, no tabernáculo, eu não podia ver, não podia chegar perto e não podia sentir. Aí veio Jesus, levou os nossos pecados, melhorou. Eu não posso ver, mas posso sentir. Olha, chega a me arrepio. A próxima etapa, eu vou poder sentir, vou poder ver e vou poder abraçar. Vai agradar o visual, o auditivo e o sinestésico. Vai agradar todo mundo. Olha que bênção, pessoal. Olha o que está disponível para nós. Existe felicidade maior que essa? Volta no primeiro slide, por favor. Olha aquela cidade de ouro. Oh, é ali que nós vamos morar. Está pegando aí, Abner? É ali que nós vamos morar. Só que depende de nós. É um esforço. Gente, olha, não sei se eu chamo de esforço, porque a recompensa é tão gostosa. A Gi falou aqui, gente, como que é gostoso sentir paz, não é, Gi? Existe algo melhor do que você sentir paz? Não existe. Como é ruim a gente estar com a consciência pesada. Como é ruim. Não tem coisa pior. Agora, quando você está na paz, as coisas estão acontecendo, você consegue resolver na maior tranquilidade, maior calmaria. E é isso, pessoal. Coloca no último slide, por favor. O que está escrito ali? Quanto mais envolvido com Jesus eu estiver, mais paz eu terei. Se a gente sair daqui hoje com essa frase no coração, eu acho que minha meta está cumprida. Quanto mais envolvido com Jesus eu estiver, mais paz eu terei. Ele é o príncipe da paz. Não tem outro meio de ter paz a não ser por Jesus Cristo. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado a todos.